Continuando aqui o nosso curso de PHP, vamos agora fazer mais um exercício na continuidade do nosso pequeno estudo de lógica. Diz assim: escreva um programa que imprima a tabuada de um determinado número. Então esse programa vai fazer simplesmente imprimir, né, a tabuada. Se você colocar, por exemplo, o valor 5, ele vai imprimir 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15 e assim sucessivamente. Então, o uso desse programa, na verdade, é para a gente entender um pouco da estrutura de repetição. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o exercício 5, aqui onde vai ficar o nosso programa, que é o programa 5, e aqui vai ser o exercício 13. Executando aqui o exercício 13, olha, a gente já tem essa estrutura, então basta esse componente aqui, nós vamos colocar aqui um valor qualquer, pressionar isso aqui e ele vai então executar essa tabuada. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: primeiramente nós vamos colocar um bloco while. Ó, você pode colocar while que vamos criar uma variável chamada cont menor do que 10. Geralmente a tabuada vai até 10. Vamos pôr menor ou igual a 10. Aqui nós vamos colocar agora as diretivas. As diretivas não, os blocos, né? O bloco do programa. Inicializar aqui então a variável cont, já que é um contador, vou inicializar com 1. Então aqui vai ficar assim. Se eu quisesse imprimir somente o cont, eu faria isso, ó, print cont. E aqui eu tenho que incrementar o cont, senão vai dar um laço infinito. Cont mais. Ó, aqui é o prog 5. Vamos ver se aqui está certo. Não, aqui está no prog 4. Vamos colocar um prog 5. Então, quando eu executar aqui, se eu colocar aqui 3, então eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Então, na verdade, o que ele fez? Até agora, ele simplesmente imprimiu. Deixa eu só pôr aqui um BR. Um BR para ficar melhor. Ó, o que ele fez, na verdade? Ele, na verdade, imprimiu apenas o nosso contador. Então, vai ser assim. O valor que nós colocarmos aqui, observa que esse valor 3 aqui não teve nenhum sentido aqui para ele. Não modificou nada. Então, aqui vai ficar 1 vezes 5, 2 vezes 5 e assim sucessivamente. Assim que vai ser a nossa tabuada. Então, para isso, nós vamos pegar o cont, vou concatenar com esse x apenas para questão visual. Então, vai ficar, por exemplo, 2, aí x, aí agora eu vou imprimir quem? Eu vou imprimir a variável que foi passada com um parâmetro lá, ó. A variável nome. Essa mesma variável aqui, ó, vai ser impressa aqui. Agora eu vou concatenar com um valor de igualdade. Aqui eu tenho que tirar isso aqui daqui, senão vai dar errado. Ó, aqui vai imprimir a igualdade. E aqui ele vai fazer a multiplicação. Ele vai multiplicar o cont vezes o nome. E aqui eu vou colocar o BR. Vamos executar e ver como ficou o nosso exercício. Aqui está errado, né? Observa que aqui ele imprimiu 1 vezes 5, 2 vezes 5. Ele não imprimiu, no caso, a igualdade, que era o que a gente queria. Então aqui deu errado. Realmente aqui deu errado. Ou seja, aqui a gente tem que tirar isso aqui. Vamos pôr aqui. Encerrar bem aqui. E aqui eu dou um print BR. Vamos ver agora como ficou. Percebe que agora deu certo, ó. Então eu tenho aqui, ó, 1 vezes 5 deu 5, 2 vezes 5 10, 15 até 50. Então veja que deu certo o nosso exercício utilizando o bloco de repetição while. Então aqui nós utilizamos o while,
Vamos fazer esse mesmo exercício agora, utilizando o bloco de repetição for. Para usar o for, eu vou comentar aqui esse código. A partir do próximo exercício, nós vamos começar a fazer os nossos exercícios utilizando o programa Notepad++, tá? Então, a partir da próxima aula, nós vamos estar utilizando o Notepad++. A diferença dele para o Notepad somente é justamente a questão de cores. Ele é um editor simples, mas é cores aqui. Ele vai ficar com as cores diferentes, vai ficar melhor de você entender aí os comandos que a gente está fazendo. Então, aqui, ó, utilizando o bloco for, vai ser praticamente a mesma coisa. Aqui você vai colocar for inicializando o count. Observa que com o while eu precisei inicializar o count aqui antes. Já no for eu inicializo o count dentro da minha estrutura. Então eu vou inicializar com 1. Aqui vai ser a minha condição. O count tem que ser menor ou igual a 10. E aqui a minha estrutura de repetição. O count mais. E o comando aqui vai ser a mesma coisa, só que eu não posso, no bloco for, eu não posso modificar a estrutura, a variável que vai fazer a repetição. Então, executando, deixa eu voltar aqui, veja que deu o mesmo resultado. Vou colocar aqui só para garantir, para você ver que realmente a gente está usando o for, para não pensar que é resquício do programa passado. Vamos ver aqui para garantir mesmo que se é o... esqueci aqui de colocar o ponto e vírgula, né? Ó, então tá aí, ó. O for, utilizando o for, 1 vezes 5. Então deu certo utilizando o for. Se você quiser fazer esse mesmo exercício usando o do while, é só você colocar o do aqui do e aqui o while, que vai dar a mesma coisa. Vamos passar então para o próximo exercício. O próximo exercício diz assim: escrever um programa em PHP que imprima os números múltiplos de 5 entre 100 e 200. Então, como falado anteriormente, agora nós vamos utilizar para fazermos isso o Notepad++. Esse programinha é bem legal para a gente utilizar. Vamos abrir aqui o arquivo, aqui em curso PHP, estava aqui no exercício 13, vamos abrir aqui o programa 13, programa 5, e está aí. Então esse aqui é o exercício 3, então nós vamos fazer o que? Nós vamos imprimir os múltiplos de 5 entre 100 e 200. O cálculo vai ser feito aqui, ó. Então veja que o programa, o Notepad++, nós já utilizamos no CSS. Então veja que ele dá uma cor melhor para a gente trabalhar e fica mais fácil da gente entender, inclusive o código. Tirar aqui isso aqui tudo. Vamos começar então o nosso programa. Salvar como isso aqui. Programa 6.php. E aqui fica o seguinte, eu quero os múltiplos de 5, então aqui eu posso utilizar tanto um for como um while, como um do while. Eu vou utilizar um for da seguinte forma, então for, aqui eu vou criar uma variável count, vai receber no caso vai receber 100, né? Porque eu quero os múltiplos, ó, eu quero os múltiplos de 200, de 5, entre 200 e 100. Então ele vai inicializar com 100. Aqui eu vou dar um count menor do que 200, menor ou igual a 200. E aqui um count mais. Aqui eu vou abrir a minha estrutura de repetição. Eu só quero imprimir os valores que são múltiplos de 5. Então, para eu saber se ele é múltiplo de 5, aí eu faço então uma verificação. Ó. If o valor passado,
o conte, no caso. Aqui não é mod não, aqui você vai colocar assim. No caso aqui seria o módulo de 5 igual a 0. Se isso aqui acontecer, então ele vai imprimir o valor, aquele valor. Print. Aí eu mando imprimir o valor de conte. Aqui eu vou dar um print br. Um print br, que é justamente para fazer a quebra de linha, tá? Poderia ser tudo junto? Poderia. Aqui eu tenho que colocar um ponto e vírgula. E aqui também. Salvar esse programa. Vamos executar então aqui o localhost, o prog 0, curso PHP, o prog 13. É isso mesmo, deixa eu ver aqui, é o prog 6 no caso, né? Prog 06. E tá aí o nosso exercício resolvido, ó. Observa que ele só imprimiu, ó, o 100, o 105, o 110. Veja que esses são os múltiplos de 5. Se você quisesse colocar os múltiplos de 3, ó, se bastava você colocar aqui 3, atualizar aqui, ó, observa que só vem impresso aqui os múltiplos de 3, ó. Se você quisesse ver os múltiplos de 8, tá aí, ó, só coloca aqui 8 e tá aí. Então, o que faz essa estrutura aqui? Ele vai contar de 100 até 200, e aqui ele vai fazer uma seguinte verificação. Se o conte, ou seja, ele vai dividir esse valor aqui por esse valor aqui. Aqui, no caso, seria o módulo. Se esse resultado dividido por esse der 0, é porque essa divisão é exata. Lógico, se essa divisão aqui ou que for exata, é porque esse número é divisível por esse outro que está aqui, no caso 8. Logo, ele imprime esse valor. Então, assim que a gente verifica se o número é múltiplo de outro. Então, essa foi uma solução simples, em que eu utilizei um bloco de repetição for e utilizei também uma estrutura de controle se. O for para fazer a leitura e no caso, o bloco if para fazer essa verificação. Se porventura eu não quisesse utilizar esse valor aqui, no caso, se eu quisesse isso aqui através de um formulário, como no caso, bastava eu colocar aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, a palavra nome, aí eu vou abrir aqui esse aqui, ele vai executar o programa 06, ó, executar aqui o programa 06, e aqui eu faria então o EX, acho que o 13, é isso? Isso, o exercício 13, coloca aqui 7. Então tem que imprimir os múltiplos de 7. Ó. Tá aqui, ó, 105, 112, 109, certo? Aqui eu já, no caso, eu já determino quais são os valores. Ó. Se eu quisesse multiplicar os múltiplos de 10, ó. Os múltiplos de 11. Então, com isso aqui, eu tenho, então, todos os valores que eu quero. Então, aqui eu coloquei, qual é o valor que eu quero dividir? Tá aqui, se o valor dividido por aquele valor que eu passei aqui dentro desse type, dessa caixinha de texto, se for igual a 0, é porque esse número é divisível por ele. Então, vamos agora para o próximo exercício. O próximo exercício diz assim, dados 3 valores, x, y e z, verifique se eles podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, se forem, escrever uma mensagem informando se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. Aí aqui ele diz o seguinte, que o comprimento de um triângulo, de um lado de um triângulo, é sempre menor que a soma dos outros dois. O equilátero, todos os lados são iguais, o isósceles, dois lados iguais, e o escaleno, todos os lados diferentes. Então vamos fazer esse exercício. Primeiramente nós vamos verificar se um determinado valor é ou não, pode ser ou não os lados de um triângulo. Então vamos lá, tirar isso aqui.
Aqui nós vamos utilizar a estrutura de controle if. Então eu vou fazer o seguinte, primeiramente, né, ele vai ter que ler os três lados. Então aqui no programa do formulário nós vamos colocar aqui lado 1, aqui lado 2 e aqui lado 3. Aqui eu vou colocar, para ficar melhor o nosso cálculo lá, eu vou colocar lado 1, aqui eu vou pôr lado 2 e aqui eu vou colocar o lado 3. Esses serão os valores que irão ser passados para o programa 7. Eu vou salvar como agora. O programa 7.php. Então tá aí. O programa 7, vamos passar aqui vai ser executado o programa 7. Ele vai pegar esses valores e vai verificar se esses valores podem ser os lados de um triângulo. Agora, como é que eu sei que eles são os lados de um triângulo? Ele diz o seguinte, que o comprimento de um lado de um triângulo é sempre menor que a soma dos outros dois. Ora, se o comprimento de um lado é sempre menor que a soma dos outros dois, então eu faço a seguinte verificação. Se o lado 1 é menor que o lado 2 mais o lado 3, então isso aqui, no caso, seria um triângulo. Então, isso aqui já seria um triângulo. Por quê? Porque ele é menor, ó, aqui está dizendo assim, ó, é menor do que a soma dos outros dois. Aqui está faltando um. Mas só que essa condição, ela tem que ser válida para os três valores. Vou colocar aqui mais um parêntese e eu vou fechar aqui um outro parêntese. Isso aqui é o parêntese da função. Então, se isso aqui acontecer e o i você pode colocar assim. E o que? I lado 2 menor do que lado 1. E lado 3. E lado 3 menor do que lado 1 e lado 2. Então, se isso aqui acontecer, eu tenho, então, um triângulo. Eu vou imprimir. Lembro mais uma vez que aqui você pode colocar o eco sem problema nenhum. É um triângulo. Se isso aqui não acontecer, então ele vai imprimir não é triângulo. Só isso. Por enquanto é só isso. Ok, vamos executar então agora o nosso programa e ver o que acontece. Então aqui nós vamos colocar o prog, deixa eu ver o programa 13, né? Mas exemplo 13 então, exemplo 13 é x 13.php. Então eu vou colocar o lado 1 e 1. O que ele está dizendo aqui? Que para ser um triângulo, a soma dos... No caso aqui, né? Como todos os lados são iguais, então lógico que é um triângulo. Inclusive um triângulo equilátero, ó. Então é um triângulo. Por quê? Porque para ser um triângulo, a soma de um lado tem que ser menor... Aliás, o comprimento de um lado é sempre menor que a soma dos outros dois. Então se eu colocasse aqui 10, por exemplo, 10 é maior do que a soma dos outros dois. Então aqui é para dizer que não é triângulo. Então tá certo. Se eu colocasse aqui 15... E se eu colocasse aqui 13, então, ó, esses dois somados é maior do que esse, correto. Esses dois somados é maior do que esse, correto. Esses dois somados, isso aqui também é para ser um triângulo. Então, é um triângulo, corretíssimo. Então, até agora, o nosso programa está funcionando. Então, como ele está verificando o seguinte, ó, se o lado 1 é menor que a soma dos outros dois, e, observa que eu estou usando aqui o i. Por quê? Para que isso aqui aconteça, para que seja verdadeiro, tudo isso aqui tem que acontecer. Todas essas três condições têm que ser verdades. Se uma delas deixar de ser verdade, então isso aqui deixa de existir. Aqui nós estamos vendo o operador i. Nós já estudamos isso em aulas passadas. Então, se isso aqui acontecer, ou seja, se o lado 1 for menor do que a soma do lado 2 e do lado 3,
ou o lado 2 menor do que a soma do lado 1 com o lado 3, ou o lado 3 menor que a soma do lado 1 com o lado 2. Ó, bem que está errado. Vamos ver se ainda assim vai dar certo. Continua dando certo. Então, se isso aqui acontecer, então é um triângulo. Agora, se for um triângulo, ele vai verificar o seguinte: qual é o tipo de triângulo? Triângulo equilátero, isósceles ou é escaleno? Para ser um equilátero, todos os lados, no caso, tem que ser iguais. Então, como é que eu faço isso? Fazer assim. Então, aqui dentro desse si, eu vou colocar agora um outro si. Fazendo a seguinte verificação. Se, para ser um triângulo equilátero, então, se lado 1 igual a lado 2 e for igual a lado 2, espera aí. Deixa eu aqui abrir um outro aqui. Aí eu vou colocar i, copiar aqui, e, se lado 2 igual ao lado 3, né? Lado 1 igual ao lado 2, e lado 2 igual a lado 3, significa que todos são iguais? Significa, porque se esse é igual a esse, e esse é igual a esse, logo esse é igual a esse. Então, se isso aqui acontecer, então aqui vai ser o quê? Eu vou dizer, é um triângulo, vou imprimir, é um triângulo equilátero. Ok? Agora, se isso aqui não acontecer, se lado 1 for diferente, eu posso usar o diferente assim, só que isso aqui está errado. Igual tem que ser dois iguais. Aqui assim e assim, tá? Se lado 1 for diferente de lado 2 e lado 2 diferente de lado 3, se esse é diferente desse e esse é diferente desse, eu vou até colocar mais um para não ter erro. E lado 1 diferente de lado 3. Pronto, todas as condições obedecidas, O 1 é diferente do 2, o 2 é diferente do 3 e o 1 é diferente do 3. Então, se isso aqui acontecer, então quer dizer que é um triângulo quê? Se todos os lados são diferentes, é um triângulo escaleno. Cadê a resposta? Aqui é um triângulo escaleno. Só que isso aqui, no caso, né, tá errado, porque aqui eu tenho que colocar um else if. Sim, um else if. E agora, se não, quer dizer, se não for nada disso, aí eu mando imprimir triângulo isósceles. Quer dizer, se não é nenhum nem outro, só pode ser um triângulo isósceles. Então, eu vou colocar aqui os três valores 15 iguais, então ele tem que dizer que é um triângulo equilátero. Então, observa, deu certo, é um triângulo equilátero. Agora, eu vou colocar aqui como sendo 17 e aqui como sendo 17. Então, aqui tem que ser um triângulo isósceles, né? Dois lados iguais, um triângulo isósceles. Cadê? Então, ele tem que dizer isósceles, exatamente. E agora aqui, tem que dizer que é um triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Então, agora ele vai ter que dizer o seguinte. Vamos colocar aqui 80 aqui. Então, eu vou ter que dizer que não é triângulo. Então, não é triângulo. Então, veja que o programa está funcionando perfeitamente. Explicando aqui para você, primeiramente ele vai fazer a verificação. Se é um triângulo. Se for um triângulo, aí ele entra nesse outro laço aqui, nessa outra bloco de verificação. Se os três lados forem iguais, então é um triângulo equilátero. Se não, se os três lados forem diferentes, então é um triângulo escaleno. Se não é nem esse, só pode ser esse. Então, é um triângulo isósceles. E se não for um triângulo, ele imprime, não é um triângulo. Vamos então agora partir para o próximo exercício.